Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores. Está começando mais um Todo Ouvidos e que honra você estar aqui para mais um episódio. Você que é novo, convido a chegar mais, a conhecer o canal, convido a assistir as entrevistas. Assista essa aqui até o fim e olha, vai valer a pena. E muito obrigada a você que já participa, que curte, comenta, que compartilha, a uns membros também que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Muito obrigada. Bom, hoje eu converso com o Diego, ele que tem uma baita história de luta, principalmente. Quase 2 décadas ele vinha lutando contra a dependência química e em uma virada de chave da sua vida, é claro que é um processo longo, não é assim da noite para o dia, mas ele conseguiu vencer a dependência química, muito também pelo seu filho, Meron, que ele vai contar um pouco aqui, e outras questões também, a proximidade com a espiritualidade, com a religiosidade, com questões até do esporte. E hoje ele é um exemplo de inspiração para muitas pessoas. Diego, que honra ter você aqui para contar um pouquinho dessa tua história. E olha, eu gosto de voltar bastante no tempo, então vamos voltar pro Diego pequenininho. Me conta como é que foi sua infância, como era a sua família, de onde foi a sua infância, conta pra mim. Primeiramente, quero dizer que é uma honra poder participar, né, do seu programa e contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tive uma infância muito boa, né, com, digamos assim, muito amor, carinho em primeiro lugar. Eu recebi da minha mãe, da minha família, e tive uma infância assim até para mim fantástica, melhor dizendo, né, incrível. Eu vivia no mundo do cavalo e no mundo dos rodeios, né? Então, tive tudo que eu queria na época, inclusive, né? Minha mãe me proporcionou momentos incríveis, coisas boas sempre, né? Momentos incríveis com a minha família também. Sempre fui muito abençoado por Deus por ter uma família muito boa, Você tem né? outros irmãos também? Tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho. Nós tivemos a infância juntos, apesar de que assim não gostávamos das mesmas coisas, né? Ele não era do mundo do cavalo, ele já foi mais pro futebol e tal, mas eu fui pro mundo do cavalo, que era o que a gente convivia até, né? Por estar dentro de um aras onde as pessoas deixavam seus cavalos lá para a gente cuidar, né? Como se fosse uma pensão de cavalos, né? Então a minha curtição era aquilo ali. Meu mundo, a minha vida era o mundo do cavalo na época. E como era o nome do lugar da sua infância? Fica Curitiba, região metropolitana, né? Em Hum. Colombo. Eu estava entre Curitiba, que os meus familiares moravam aqui, e entre Colombo, que era onde eu morava ali, né? E Diego, você fala bastante da sua mãe. Você teve presença paterna também? O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu ainda tinha 1 ano de idade, né? Ele foi presente na minha vida, com toda certeza, ainda é, apesar de ele morar um pouco longe, então a distância acaba atrapalhando um pouco, né? Ele mora lá no Nordeste, mas eu tive um pai de criação, né? Que acabou falecendo depois que eles se separaram, né? Que minha mãe e ele se separaram. Mas a minha referência de pai, né, de quem me ensinou a fazer tudo que eu gosto, a montar a cavalo, a pescar, fazer churrasco, foi dele, né, no caso do Kilvio, que foi o meu pai de criação. Que é o pai é aquele que realmente que cria, né? Que educa. Então é esse que você considera pai, paizão mesmo. E da sua Exatamente. mãe, ela, pelo que você parece, ela teve essa força também de criar vocês depois da separação. E é difícil, né, para mulher ali ter a garra. Com certeza. Quando meu pai e minha mãe se separaram,
Minha mãe passou a maior parte da minha criação sozinha, né? Antes de conhecer o Silvio, que foi meu pai de criação, ela foi a guerreira, assim, sempre lutou muito. Nós não tínhamos grandes condições financeiras, né, na época, mas ela estava trabalhando, fazendo faculdade, fazendo concurso e foi melhorando de vida aos poucos, né? Mas nunca faltou nada, sempre foi assim muito muito firme com tudo, nunca deixou faltar nada. E você teve avós também? Moravam perto? Sim, sim, meus avós maternos, que era o que eu era mais próximo, né? Também ajudaram muito na minha criação, sempre foram bem presentes, apesar de que eles faleceram quando eu era muito novo ainda, né? Eu tinha cerca de entre 12 e 15 anos, né? Então eles infelizmente foram muito novos, mas é uma grande referência, assim, por parte da minha família, meus avós, com toda certeza. Como é que você entrou nesse mundo? Foi por influência? O que que te levou? Com certeza influência, né? Os primeiros passos para a drogadição sempre é através de uma influência. Ninguém chega nisso sozinho, resolve hoje eu vou lá e vou comprar e vou usar. Não. Sempre tem uma porta de entrada, né? Que seja ela ou o álcool ou a maconha, que foi o que aconteceu. Festinha com os amigos, de repente um apareceu ali, ó, eu tenho uma coisa diferente aqui, e foi assim, né? Acaba que depois de você fazer muito uso daquilo, pode aparecer uma oportunidade de um outro amigo, de conhecer alguma outra substância, e é assim que acontece, né? E você tinha mais ou menos, era adolescente, quantos anos assim? Eu tinha ali em torno de, quando eu conheci, uns 15 anos, mais ou menos. Foi o meu primeiro contato, né, com a maconha, no caso. E o seu irmão, ele tinha essas influências também ou não? Não, o meu irmão, ele sempre foi um cara muito estudioso, muito dedicado, sempre andou assim, na linha, sempre Uhum. foi um cara bem diferente do que eu era. Eu era da curtição, eu queria festa, bagunça e acabei conhecendo pessoas que, infelizmente, me ajudaram a entrar nesse mundo, né? E o seu irmão, ele ficou sabendo que você usava essa substância, quis contar para sua mãe, em algum momento assim? Sua mãe soube, assim, desse começo? Na verdade, ninguém sabia assim, né? No início eu tive uns primeiros contatos, descobriram, aquilo passou, eu parei. Foi depois de muitos anos que eu voltei a ter contato, né? E ele não sabia, e inclusive ele me ajudou bastante com internamento, inclusive, né? Eu passei por fase de recuperação e ele ajudou financeiramente, pessoalmente, presente, sim, né? Me E ajudou por que bastante. você disse que depois ali dos 15 anos deu uma parada porque descobriram e anos depois você voltou. Você teve, foi alguma questão psicológica? Foi algum momento difícil da sua vida? Por que que você decidiu voltar? Não, pior que não. Foi por conta de festa e farra Influências. mesmo, né? Isso aconteceu de novo e acaba que você vai indo cada vez mais, aquilo se torna normal para a pessoa, né? E a partir dali que eu fui conhecendo outras substâncias, né? Através de amigos. E em que momento, nem posso chamar de amigos, né? Quem leva para esse lado. Mas em que momento você percebeu que não conseguia ter mais domínio? Que você estava já sendo dominado? Olha, eu tinha ali por volta de já uns 22 a 23 anos que eu via que eu já não conseguia mais. Eu até conseguia, mas passavam os dias, voltava, né? Durante esses 20 anos, eu não fiz uso contínuo, né?
eu sempre lutei contra, né? Sempre percebi, a partir do momento que eu percebi que aquilo ali estava tomando conta da minha vontade, de tudo, aí eu passei a tentar combater aquilo, né? Mas é mais forte e eu não sabia como lidar com aquilo. Em primeiro lugar, eu não queria pedir ajuda, ninguém quer pedir ajuda por vergonha, por medo da reação da família e de tudo, né? E aí é que é o problema. Se você não souber pedir ajuda quando está no início, depois é muito mais difícil, né? Então, quando eu vi, eu já estava no fundo do poço, né? E Diego, esse até muito mais difícil, chega um momento que os amigos não oferecem, você tem que comprar. E você Isso. trabalhava, era dinheiro da mãe, como funcionava? Não, eu sempre trabalhei, mesmo diante de uso e tal, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre nunca roubei, nunca fiz nada assim para poder Suprir. usar, né? Era através do meu trabalho mesmo. Eu nunca perdi o controle assim de chegar a ter que fazer alguma coisa diferente para poder fazer uso, né? E Eu dava um você, jeito. e você trabalhava com o que na época? Foram 20 anos, né? Então eu passei por vários Vários. trabalhos, Nesse, vários. nesse primeiro momento na sua cidade, você trabalhava com o quê? No primeiro momento, na verdade, não foi aqui em Curitiba, né? Foi quando eu fui morar no Tocantins. Foi lá em Palmas, no Tocantins. É, Na época, nesse 22 anos, você já estava com vício, que você falou. já. E aí você não Aham. estava mais em Curitiba. Por que que você foi para Tocantins? Como é que foi? Foi a trabalho, né? Minha família foi para lá, trabalho, minha mãe. Então, montaram um negócio próprio lá e eu acabei me mudando para lá. E lá que eu conheci a química, né? Diego, nesse momento que você está em Tocantins e está num período muito difícil da dependência, você chegou em algum momento transtornado em casa, em algum momento que não estava fora de si, que era realmente a droga, né, que tomava conta de ti? Não, não. Nessa época eu não chegava a fazer o uso assim de uma forma abusiva, né? Eu ainda tinha um pouco do controle, então eu não usava de forma abusiva. Foi nos últimos tempos da minha dependência mesmo que eu usei de forma abusiva e perdi o controle totalmente da situação. E você foi indo então de Tocantins, foi aumentando esse consumo. Isso. Depois de lá que eu voltei para Curitiba, aí aqui que foi o meu fundo de poço mesmo, né? Não era nem fundo de poço, fundo de fossa. Foi bem complicado. A última vez, né, que eu usei, que foi a minha recaída, assim, que foi aonde eu acordei, né? Eu passei 10 dias como até desaparecido, porque eu não tinha coragem de voltar para casa da forma que eu estava. Ali sim, eu estava transtornado, né? Ali eu posso te dizer que eu perdi completamente o controle e foi aonde eu passei 10 dias, né? E foi ali que eu pedi ajuda para Deus, verdadeiramente. Que eu parei e orei para Deus e falei: me tira dessa que eu não suporto mais daqui, eu não vou conseguir voltar mais. E ali eu esperei um pouco, passar um pouco daquela sensação que eu tava e voltei até a casa, no caso, da minha ex-esposa, né? Onde estava ela, o meu filho e os meus dois filhos de criação. E quando eu cheguei lá, ela falou: aqui você não entra mais, infelizmente eu não posso te aceitar aqui, porque acaba sendo até um risco para a família, né? E ela falou nesse dia assim que eu só iria ver meu filho novamente se um dia eu conseguisse provar que eu tivesse saído daquela situação ali, né?
que eu tivesse realmente deixado a dependência química. Diego, E até foi para as pessoas entenderem um pouco, de Tocantins, você voltou sozinho ou com a sua família para Curitiba? eu voltei com a minha família do E aí, Tocantins. e foi nesse período que você conheceu a sua ex-noiva, né, a mãe do seu filho? Isso, exatamente. E nesse momento que nasce o seu filho, como é que você estava? Eu estava no controle naquela época, principalmente quando eu soube da gravidez dela. Ali eu consegui falar, não, agora eu tenho que mudar de vida completamente, né? Eu quero muito esse filho, quero ter controle da situação para poder criar ele de verdade, né? Mas passou um tempo e realmente, infelizmente, eu não consegui. Acabei tendo recaída, né? No tempo que já estava criando ele. E foi nesse período que você passou aqueles 10 dias, transtornado, Foi bem, pediu a não, Deus. ele já tinha 6 anos de idade. E, E aí, quando eu vi que talvez eu nunca mais pudesse ver o meu filho novamente, né? Que foi assim que ela falou, e eu dou toda a razão para ela. Foi aonde eu tive a virada de chave. Eu me vi na rua só com a roupa do corpo e minha família já não estava me aceitando quando soube disso, né, do que aconteceu, com toda razão, porque assim, o dependente químico, a partir do momento que tem alguém passando a mão na cabeça e, sabe, o tempo todo que cuidando e facilitando as coisas, o dependente químico, o que que acontece? Ele é manipulador, ele mente, ele faz de tudo para conseguir brechas para continuar, né? Mas eu consegui fazer essa virada de chave e buscar a minha recuperação verdadeira, né? Foi onde eu falei, não, não dá mais para mim, eu não vou deixar de ver o meu filho, eu não vou perder meu filho. Já tinha perdido todo mundo, a minha família também, eles sabiam que eu estava manipulando e estavam com medo de Diego, qual a sensação que você tinha naquele momento do uso e depois que você cai na realidade, que precisava de ajuda? naquele momento, você diz dessa recaída? Ou Eu de acredito que, todas as como vezes? a gente está tendo um relato seu de uma pessoa que era dependente, né, é importante entender o que que passava na sua cabeça naquele momento que você estava usando e daí passou a dependência, passou a questão do momento, né? E você cai na consciência, não, eu preciso de ajuda. O que que vai passando na sua cabeça? Você está fazendo aquilo ali, mas você não quer fazer. Você nunca quer estar ali. Só que é algo muito mais forte. E você está o tempo todo pensando, eu preciso de ajuda, eu quero sair disso. Mas a, a substância te domina, entende? Depois que passa o efeito, é só depressão, é só tristeza, é medo, é angústia, sabe? Você é tomado por sentimentos de culpa, de tristeza, é isso. Você sabe que você precisa de ajuda, que você quer, mas acaba que aquilo ali também passa, né? Você passa ali 1, 2 dias e a vontade vem muito mais forte, né? Vontade, ela dá e passa, a gente tem que entender isso, né? E assim, o que que acontece com o dependente químico? O problema não é só a droga é um pouquinho só. A droga, na verdade, é a ponta do iceberg. Mas o que vem por trás de tudo isso da droga é a manipulação, a mentira, são os defeitos de caráter, na verdade. Se você não combater os teus próprios defeitos, reconhecer, primeiro tem que reconhecer os teus defeitos de caráter e começar a combater esses defeitos de caráter. Entendeu?
O cérebro, quando ele é dominado pela substância química, ele faz com que você mesmo se manipule. Eu me manipulava o tempo inteiro. Eu tive que aprender a não me manipular, a não mentir para mim mesmo para conseguir. Entende? É algo muito maior por trás da dependência química e as pessoas não entendem isso. As pessoas falam assim: parei de usar. Passa um ano, 2 anos, 3 anos, mas elas continuam com seus defeitos de caráter. É certo que essa pessoa vai recair, entendeu? Quais as mentiras você contava pra você mesmo? Que era só mais uma dose, que eu só ia fazer mais uma vez, que amanhã eu não iria fazer mais. Essas são as maiores mentiras para você mesmo. Você consegue, vai lá, que você vai conseguir, mas não consegue, né? Eu acredito que era uma tentativa, mas como você disse, o vício domina, né? É muito difícil. Em que momento você ali pede para Deus e aí você resolve a internação? Resolve para a internação? Como foi? Não, foi por conta própria. Por conta Eu própria. aprendi a pedir ajuda. Dessa vez eu pedi ajuda de verdade, né? Eu pedi ajuda para um amigo meu e ele falou, cara, vem aqui para minha casa, eu vou te dar trabalho. Ele era criador de cavalo também, né? Domador. E ele era meu amigo de infância, é meu amigo até hoje. E ele abraçou a causa e falou: vem aqui para casa, vou te dar trabalho, você vai ter um lar, você vai me ajudar aqui, vai trabalhar comigo, vai mexer com o que você gosta. Eu fui para lá, só que infelizmente na época o João estava sozinho e era um risco para mim ficar sozinho no local, porque ele saía às vezes para ir para prova de cavalo e coisa, né? Aí outros amigos meus, que também são amigos em comum com o João, foram me buscar. Eles souberam da situação e tal, e foram me buscar. Porque lá onde eles estavam, que é um outro Aras, tinha um suporte melhor para mim ali no caso, né? Porque é uma família, eu até costumo dizer que eles são também família minha de criação, né? Eles cuidaram de mim, me deram força, me deram trabalho lá, me deram todo o suporte necessário nos 2, 3 primeiros meses. E ali foi uma terapia para mim, pelo fato que eu já gostava de cavalo. O cavalo é um animal extremamente assim forte para uma recuperação, seja lá do que for, né? É muito usado em equinoterapia, inclusive. E lá eu escovava mais de 40 cavalos todos os dias, tinha aquele contato assim, aquela proximidade com o animal, de você chegar de manhã e abraçar o cavalo na cocheira. Você sente a energia dele, aquilo ali me ajudou. Nossa, me curou, assim, sabe? No início, nesse tempo que eu precisava para primeiro limpar o meu sangue, né? E dali que eu resolvi ir para Florianópolis, E né? Diego, me permita perguntar, nisso tudo, como é que estava a sua mãe? A minha mãe, ela não soube lidar com isso. Ela nunca soube lidar. Ela tentou me ajudar, inclusive, me deu apoio, suporte por várias vezes, né, que eu precisei, só que dessa vez o pensamento dela era o seguinte: eu não quero mais ser codependente, porque as pessoas que estão ao teu redor, se elas passam a mão muito na cabeça, elas acabam se tornando codependente, entendeu? E eu creio que aconteceu isso. Ela acabou não suportando ver aquilo mais uma vez, né? E ela se afastou por um tempo. Foi difícil para eu recuperar a confiança dela. Foi muito difícil. E eu não julgo, não culpo ninguém da minha família, das pessoas que eles fizeram isso pro meu bem. E deu certo. Tá dando certo até hoje. Agora, meu relacionamento com a minha mãe nunca foi tão bom na vida. Tá me dando todo o suporte, tá me ajudando aqui na minha volta para Curitiba. Tem muita coisa boa acontecendo. Temos vários projetos aí para minha vida, né, para a vida da nossa família.
E está sendo assim incrível, E, incrível Die- mesmo. Nunca tive por tanto amor. e Diego, você nesse período que estava lá com seus amigos, em que momento você foi para Florianópolis? Foram quase 3 meses que eu passei ali, né? Depois do ano novo ali, eu fui pertinho ali da Páscoa de 2022 e um primo meu com a família dele me deram suporte lá em Florianópolis nesse início, né? Eu morava junto com eles na casa deles, abriram as portas da casa deles, me deram um apoio legal lá, me ajudaram a arrumar trabalho, deram o suporte que foi preciso, né? Até o momento em que falei, agora eu posso voar com as minhas asas que eu tô bem. Isso eu passei ali com eles cerca de um ano, mais ou menos. E ali foi aonde eu me vi no início meio depressivo, eu tive que curar minha depressão e foi onde eu busquei mais ainda a Deus, que a gente morava bem pertinho da praia, eu ia para a praia orar sempre, me encontrava com Deus lá. E ali eu comecei a dar os primeiros passos para a corrida, porque com a minha depressão, eu engordei antes dessa minha última recaída, estava tomando muito medicamento e tal, e estava depressivo, eu engordei quase 50 quilos. Então eu me vi obeso, depressivo e tentando me curar de uma dependência química. Aí eu comecei ali a praticar a corrida, né? Eu resolvi, a última coisa que eu larguei ali foi o que me incomodava muito era o cigarro, né? Eu tava fumando ali, às vezes até uma quase uma carteira e meia de cigarro por dia. E chegou um dia que eu resolvi, um pouquinho antes da Páscoa, eu falei, não vou fumar mais, não quero mais. Aí parei de fumar, a partir daquele dia eu falei, só que para eu parar de fumar eu vou precisar praticar uma atividade física. Eu já estava com 110 quilos e em depressão. Imagine você largar tudo e ainda largar o cigarro, que era o que eu estava conseguindo me manter assim ainda, sabe? Alguma coisa para enganar meu cérebro, né? E foi onde eu substituí tudo pela corrida, né? Eu comecei com os meus primeiros passos na praia. Eu não conseguia correr, obviamente, largando de fumar e com 110 quilos. Eu comecei caminhando 500 metros e gradativamente todos os dias eu ia lá, até que eu comecei a dar os primeiros passos para a corrida realmente. Eu corria na praia porque eu estava recém começando a trabalhar por lá e eu não tinha condições de comprar o tênis. Aí eu comecei a correr na areia da praia. Em 8 meses eu corri o meu primeiro 21 quilômetros na praia. Foi passo a passo, 1 quilômetro, fui aumentando 500 metros a cada 2 dias e foi indo. Fiz o meu primeiro 5 quilômetros, aí eu passei para 7, 8 quilômetros, fiz o primeiro 10, fiz um 15 quilômetros, 18 e fiz meu primeiro 21 quilômetros na praia, sozinho, descalço na areia, mas aquilo ali era incrível para mim. A única, a única coisa que conseguiu substituir a dopamina barata que a droga me trazia, né, foi a corrida. É uma sensação assim 10 vezes melhor do que usar droga. Posso te dizer que você terminar um treino libera sensações assim de prazer, que você sente a endorfina, toda a adrenalina, a dopamina, sabe? É incrível, é algo fantástico. Por isso que eu amo a corrida de rua. E é o que eu digo para quem estiver assistindo também. Encontre a sua atividade física. Tem muita gente que vai para academia, mas se você não gosta, encontre alguma atividade física. Pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser vôlei. Encontre o seu jeito de fazer alguma atividade, porque é obrigatório para você viver. É obrigatório. A atividade já tem 1.000 pesquisas, mais que 1.000 pesquisas por aí que realmente, né, validam isso. E por favor.
vai melhorar muito a sua qualidade de vida, a sua respiração, a sua atenção, porque além dos vícios que ele fala de dependência química, a gente vive uma sociedade também viciada em celular, viciada, né? O vício no mundo online também. Então, sai um pouquinho da tela, vai um pouquinho ver a rua, ver o mundo e fazer atividade física. E Diego, agora eu te pergunto, como foi esse reencontro com seu filho? Foi, foi melhor até que assisti o nascimento dele. Recuperar a confiança da família para poder vê-lo novamente. Levei cerca de 5 meses para poder ver ele. Eu nunca tinha passado tanto tempo longe do meu filho. E nesse início foi difícil, porque eu estava trabalhando lá no restaurante, eu tinha uma folga na semana, então eu fazia um bate-volta. Eu vinha para Curitiba, eu pegava o ônibus de manhã, descia na rodoviária em Curitiba e ia direto ver, só que eram visitas assistidas, né? Geralmente na casa de um dos familiares dele, da avó, ou do tio, ou até mesmo no trabalho da mãe dele. E eu tinha 2 horas para ficar com ele. Eu viajava 5, 6 horas, ficava 2 horas com ele, entrava no ônibus, viajava mais 5, 6 horas para Florianópolis para chegar a tempo de trabalhar. E isso foram, a partir do momento que eles deixaram eu vê-lo a primeira vez, foram em torno de uns 7 ou 8 meses seguidos, que eu via ele uma vez por mês, 2 horas por vez, né? Até reconquistar realmente a confiança deles para poder pegar ele para ir para um outro local onde eles conheciam, que era o pessoal lá do Aras, né? O Johnny, a Edith, o Gabriel, o Guilherme e a Carol, que eu considero aí família de criação de afeto, né? E ali que eu passava um pouco mais de tempo com ele. Nas primeiras vezes ele ainda não pôde dormir comigo, até o dia que eles liberaram. Ó, agora você pode pegá-lo, vai para onde você quiser, no caso, onde a gente saiba, que era geralmente lá. E foi incrível, foi incrível. Esses momentos assim eram os melhores que eu vivi naquela época, né? De estar com ele, de reconquistar, de sentir todo o amor dele e ver que aquilo tinha passado. E cada vez que acontecia isso, me trazia mais vontade de me manter firme e forte. Imagina, eu fui para uma cidade onde o uso de qualquer substância é muito maior do que aqui em Curitiba, né? Infelizmente, lá é bem maior o uso. E eu consegui vencer lá, fazer tudo certo, mesmo quando me dava vontade, porque vontade, infelizmente, não passa, né? O teu cérebro, ele quer te manipular, ele te mostra onde tem, o que tem. E é engraçado que o inimigo, ele faz você ver, ele te coloca em situações ali para fazer você cair. Aí é onde eu falo que precisa estar agarrado com Deus, vigiar, orar, né? Para não cair em tentação mesmo. É difícil, mas não é impossível, né? Posso dizer que assim, eu estou vencendo as estatísticas ali de que é 1 em 1 milhão que consegue, né? Eu estou dentro desse 1 em 1 milhão, graças a Deus. E Diego, como foi reconquistar sua mãe? Essa parte foi a mais difícil, a mais difícil. Eu sentia muita Porque falta. eu acho que a tua mãe também se sentiu traída, né? Porque ela criou você com tanto amor que talvez não entendeu, né? Em que momento meu filho, né, foi por um outro lado. Então é mais difícil ainda entender, né?
com certeza. Passei um perrengue grande para conseguir, né? Foram ali mais de 2 anos sem ver ela, entre tentativas e tal, né? De falar com ela, mas ela foi bastante, bastante dura, né? E eu dou razão. Eu acho que foi muito certo. Só que eu sempre pedi a Deus esse retorno, né? Tem, tem uma passagem na Bíblia bem conhecida sobre o filho pródigo, que o filho acaba se afastando da família, do pai, até que um dia tudo que ele tinha foi por água abaixo, ele acabou com toda a riqueza que ficou para ele, que o pai dele deu para ele. E um dia ele coloca a mão na consciência que fez errado e volta para casa. E o pai recebe ele com festa, né? Não foi diferente. Quando, quando minha mãe me aceitou de volta, eu fui recebido com festa. E até hoje, né? É um motivo de festa. Estar perto da minha mãe é sempre festa, sempre uma grande alegria, comida boa, coisas boas acontecendo. A gente vai para a praia, vai passear e é sempre assim, ó, é um relacionamento incrível hoje que nós temos um com o outro. Na verdade, nós reaprendemos a viver da maneira que a gente vivia lá no passado, na minha infância, só que muito melhor, com muito mais respeito, com muito mais, sabe, carinho, com muito mais amor. E é isso. Como é bom voltar. E seu irmão, você disse que até ajudou você, né? Ajudou muito, ajudou muito. Aham. E como é que é a relação de vocês hoje? Infelizmente, nós estamos afastados. Ele está no tempo dele, eu respeito. E Diego, até nesse tempo, qual foi o processo para você sair, da internação? Como foi? Quando foi o último dia? Não, na verdade, eu não me internei agora, né? Porque Ah, eu do Florianópolis acordo. não chegou. Não, foi anteriormente, né? Antes Uhum. dessa caída última que eu tive, que eu tinha passado por internação. Dessa vez foi na raça mesmo. Eu digo que eu não funciono com internação. Quando eu fui internado, eu saí pior do que eu entrei. Uma, uma casa de recuperação é um lugar onde. Mas foi em Florianópolis também, essa internação. Não, não. Em Florianópolis eu não fui internado. Lá eu saí daqui bem, fui para Florianópolis e lá o tempo que eu vivi em Florianópolis foi 100%. Eu E não nesse fiz. processo que você disse que estava tomando muitos remédios, que até engordou, isso era só Foi, acompanhamento médico? foi na época do meu internamento que eu saí da clínica e tive um acompanhamento durante o período de 1 ano, frequentando um grupo de apoio, que Ah, era uma extensão da clínica, porém eu estava em casa e ia para a clínica todos os dias, para esse grupo de apoio. Ali que eu estava sobre o uso de medicamento, muito medicamento, e foi aonde eu tive a depressão, né? Eu entrei na clínica, eu não estava tão mal, porque eu tive um lapso, eu não tive uma recaída forte. Tinha havido um lapso, eu fiz uso um dia. E a minha família não, minha família, minha esposa, a mãe da minha ex-esposa, né, que resolveram que eu tinha que ir para a clínica. Eu entrei na clínica, eu estava bem, eu não estava mal. Só que eu saí pior dessa clínica. Saí muito pior, saí com depressão. Eu não entrei com depressão na clínica. como que é lá dentro? Até para as pessoas entenderem. É horrível. Vou te falar o português correto. É horrível.
É uma experiência qual o maior trauma meu da dependência química é ter entrado dentro de uma comunidade terapêutica, como eles dizem, que de terapia não tem nada. Aquilo ali é uma fábrica de louco. Essa é a verdade. Eu não vou citar nome, mas a pior coisa que eu passei na minha vida foi lá dentro. Essa é a verdade. Ah, você é obrigado a usar medicamento que não é preciso, muito medicamento intramuscular. Toda semana eles estão te deixando de uma forma que não precisa, sabe? Você não aprende nada dessa forma. Você não aprende nada sendo amarrado numa cama. Eu não precisava disso. Mas é uma forma de tratamento que eles acham que vai funcionar. Mas não funciona, infelizmente não é assim. Eu acho que a única forma de você sair, de você se recuperar, é se agarrar a Deus e buscar um esporte e você verdadeiramente querer aquilo, entende? Não precisa de você passar mais trauma do que você já tem, né? A E, de, dependência química é traumatizante. Eles te e colocam até. num lugar onde você. Pode falar, pode falar. É porque tinha travado aqui. Aí te colocam no lugar onde você é obrigado a tomar remédio que te deixa ali, bem dizer, sob efeito de uma droga maior do que era já a dependência química, sabe? Eu só consegui curar minha depressão depois que eu larguei esse medicamento todo, porque o medicamento acaba te deixando para baixo, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, né? Aí não tem como. E Diego, Eu digo você. que assim, Pode falar. eu digo que eu digo e entendo que a casa de recuperação te recupera por uns dias de um tempo que te deixa afastado da rua onde você pode ter contato com a substância. Mas as pessoas estão ali, a grande maioria já estão recaídos lá dentro, sabe? É só questão de tempo a pessoa sair e fazer uso de novo. E Diego, em que momento você, já em Florianópolis, decide voltar para o campo? Então, foi uma oportunidade que surgiu de trabalhar numa fazenda cujos familiares de um primo meu me convidaram, né? Por parte da mãe dele, que não é familiar minha, né? No caso, se tornou ali. Eles estavam com uma vaga aberta para trabalhar, para cuidar do gado charolês, é um gado puro deles lá, e trabalhar como caseiro, cuidando da fazenda, da entrada e saída das pessoas, de tudo que chega de entrega e até mesmo para cuidar da propriedade deles e da família, né? E eu sempre gostei muito de animais, eu já tive outros contatos com gado e trabalhei assim por um tempo numa fazenda na minha adolescência também. Aí surgiu a oportunidade numa conversa que eu tive com ele lembrou que eu gostava e ele perguntou se eu não gostaria de trabalhar lá. E eu falei que sim, na época eu estava desempregado. E eu fui para a fazenda, foi um tempo muito bom também, difícil, mas muito bom. Eu creio que Deus ele faz tudo da maneira dele, as coisas são como ele quer, e foi um tempo preciso para muito aprendizado. Ele queria me ensinar alguma coisa ali, e me ensinou muitas coisas, na verdade, sabe? Muitas coisas. Foi um tempo que eu permaneci mais tempo sozinho lá dentro, né? Todas as noites eu me via sozinho, aquela escuridão em volta da casa, quase não podia sair lá de dentro pelo fato de estar cuidando da propriedade, né? Mas ali Deus me ensinou muito, muito, através dos animais, Uhum. através desse tempo sozinho,
através da saudade, da família, tudo, né? Foi incrível, assim, foi um tempo muito bom. Mas no tempo certo ele me tirou de lá também. Ele me colocou no tempo certo e me tirou no tempo certo. Creio que depois desse aprendizado todo, ele me preparou para hoje retornar aqui para Curitiba, para uma nova vida aqui, para eu poder. Eu até tenho feito algumas coisas aqui assim, como ressignificação. Eu estou ressignificando lugares, principalmente lugares, né, onde eu passava e não via coisas. Vamos dar um exemplo. Esses tempos eu fui num parque, onde nesse parque eu passava o dia fazendo uso de maconha e bebendo cerveja, saía completamente alterado dali e eu lembrei do parque que eu estou morando próximo. Eu falei, eu vou lá ressignificar aquilo que eu vivi. E eu fui treinar lá. Agora, sempre que eu estou aqui por casa e eu tenho que treinar, eu vou lá no parque. Eu ressignifiquei. Hoje eu consigo ver aquele parque com outros olhos, completamente diferente do que eu via. E é incrível. É incrível. É transformador. E Diego, nesse processo até você disse é um, né, um em um milhão, né? Você perdeu amigos, você conheceu amigos que se recuperaram, tem alguma dor também? Ah, dor tem muita, né? Dor tem de tudo aquilo que eu perdi lá atrás. Perdi amigos, mas ganhei muitos também. Ganhei muitos amigos agora com, com a minha nova vida, né? Até Florianópolis ficou muito marcado para mim, porque eu passei a conviver com os atletas lá, onde me ensinaram muito e até hoje me ensinam, inclusive a minha assessoria de corrida é de lá. Eu continuo correndo por essa assessoria, pela Muvon, lá do Campeche. E ali eu fiz muitos amigos, aprendi muita coisa, até hoje eles converso com eles, eles estão sempre passando dicas. E eu continuo indo para as corridas lá em Florianópolis, revejo eles e tal, é fantástico, sabe? É incrível o apoio que eles me dão e o suporte, o meu professor lá, o nosso treinador, toda a galera lá. E até quando eu não contei essa parte da história que é muito interessante. A partir do momento que eu comecei a correr mais e querer mais, né? Depois que eu já estava correndo na praia, eu tive que comprar um tênis, né? O dia que eu consegui comprar o meu tênis, eu passei a correr no asfalto. Foi uma transição difícil, porque uma coisa é você correr na areia, você está acostumado a correr na areia, na beira da praia, de repente você vai correr no meio do movimento de carro passando, de gente. Então eu tive que reaprender muita coisa. E um dia eu estava correndo na rua e vi uma galera correndo junto, assim, sabe? Eu olhei aquilo e tinha gente de todo tipo de idade, de tudo que era altura, e eu fiquei impressionado com aquilo, assim, sabe? O uniforme verde-limão, bem chamativo. Eu falei, cara, como eu quero correr que nem eles, assim, ó, né? Me inspirei em vê-los e até falei assim, um dia eu vou correr com vocês aí. E Deus é tremendo, Deus é incrível que eu não estava em condições de tirar do meu salário, né? Eu estava ganhando pouco para poder pagar essa assessoria de corrida. Mas Deus colocou na minha cabeça, cara, vai fazer alguma outra atividade remunerada no teu tempo livre, que você tem um pouquinho de tempo, para você conseguir pagar. E foi o que eu fiz. Eu não sabia o que fazer no começo. Chegou o verão, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Fui para a praia vender salada de fruta. E deu muito certo. No começo foi até engraçado, eu não sabia.
Eu não sabia como abordar as pessoas e tinha vergonha. Aí Deus tocou no meu coração e falou assim: você tem uma história, conta a tua história, conta o porquê você quer tanto isso, por que você está vendendo. E foi aonde me deu essa luz. E o que que eu fazia? Quando eu ia abordar o pessoal, assim, né, de guarda-sol em guarda-sol, eu falava para eles assim: ó, eu tenho um sonho, né? Eu não dependo disso aqui hoje para sobreviver, porém eu venho na minha hora vaga do meu dia vender para poder conquistar um sonho meu, que é de me tornar um corredor profissional. Se isso é possível ou não, não importa, eu estou correndo atrás disso. E as pessoas abraçaram isso, sabe? Eu contando o porquê que eu queria que tanto aquilo ali, porque eu estava vendendo a salada de fruta, que era para poder pagar minha assessoria de corrida, para pagar a inscrição de prova, suplementação, academia, enfim. E deu muito certo. A partir dali, assim, eu te digo que em 20 dias vendendo salada de fruta, eu consegui pagar 3 meses de assessoria, consegui comprar tênis, até a inscrição de prova eu consegui. Então, é muito legal poder contar isso hoje, né? E até me emociona bastante de relembrar isso, que é o que eu penso é assim, ó, com determinação e com força de vontade, você é capaz de conquistar o mundo. E aos poucos eu estou conquistando. Estou conquistando pessoas. Eu quero poder contar a minha história, quero poder ajudar pessoas. Eu peço a Deus todos os dias que me use como ferramenta nas mãos dele, para poder salvar outras pessoas. Pessoas que não acreditam nelas, pessoas que acham que não vão conseguir mais, que não têm forças. Aí é que tá. Eu posso não ter forças, mas eu tenho um Deus que me dá força, que me dá força todos os dias, né, para continuar. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Diego, quais são os seus sonhos? Meu sonho hoje, e eu tô fazendo por ele, por esse sonho agora, é correr a minha primeira maratona. Era para eu ter corrido agora em agosto, eu estava com a inscrição feita, né? Estava no meio do ciclo dessa maratona, estava muito bem, correndo bem, estava confiante, e um acidente de trabalho lá na fazenda me tirou do meu ciclo da maratona, né? Me machuquei fazendo um trabalho de roçando a frente da fazenda e um arame cravou na minha canela, acabou me tirando por um mês dos treinos. Acabou que eu consegui terminar um ciclo após um mês para correr a meia maratona. E aí foi o que eu fiz, eu corri a minha terceira meia maratona ali em Florianópolis. Agora eu vou iniciar o ciclo novamente para correr a maratona tão sonhada. Maratona. Vai dar certo? Esse ano vai dar certo. Em agosto eu vou correr ela. E Diego, eu gostaria que você deixasse um recado, como você diz, tem pessoas aqui que estão assistindo a entrevista, estão um pouco perdidas, ou conhece alguém próxima também, pode ser filho, pode ser amigo, enfim. Que você deixe um recado para essas pessoas de coração que pode haver esperanças. Pode haver esperança, sim. Em primeiro lugar, você tem que acreditar em você mesmo, né? Buscar a Deus para fortalecer, porque sem Ele não tem como. E
coloca como metas e pequenas metas, né? Começa assim: hoje eu vou começar com pequenas tarefas. Quais são essas pequenas tarefas? Acorda, a primeira coisa que você faz, arruma sua cama, vai no banheiro, escova seus dentes, lava o seu rosto, olha para o espelho e pensa assim: hoje é um novo dia e só por hoje eu vou acreditar em mim e não vou fazer nada daquilo que vai me atrapalhar ou que vai me levar para um descaminho, né? Eu costumo dizer que muito do que me salva todos os dias é a disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue fazer nada. Se você levantar da sua cama e não for capaz de dobrar o seu cobertor, estender o teu lençol, se você não for capaz de ir no banheiro, escovar os seus dentes, de preparar o seu café, lavar sua louça, organizar sua casa, lavar sua roupa, dobrar sua roupa, você não é capaz de fazer outras coisas. São pequenas tarefas que te levam a conseguir fazer grandes tarefas, né? Então, eu coloco na minha vida assim, ó, disciplina, determinação, força, foco e fé. São os meus pilares hoje que me mantêm todos os dias bem. É isso, é correr pelo certo, fazer tudo aquilo que vai te fazer bem. Sabe aquela vozinha que é verdadeira, que vem aqui e fala quando você vai fazer alguma coisa errada? Qualquer coisa que seja que você sente assim, isso não vai dar certo. Não faça, não faça, é isso. O problema é que o dependente, principalmente, ele não escuta o que o coração dele realmente quer para ele, porque ninguém quer estar vivendo aquilo ali. Ele é fazer o certo. A gente sabe tudo que é o certo e tudo que é o errado. Buscar fazer sempre o certo. Eu penso dessa forma e digo para as pessoas que façam dessa forma também, né? Deixem de se manipular e de mentir para você mesmo. É isso. Diego, eu acredito que você vai realizar essa maratona, mas você já venceu tantas maratonas na sua vida. Você já é um vencedor. Você aprendeu a corrida, né? É, o esporte, mas desde o momento que você passou por dificuldades, como você disse, estava lutando contra tudo isso, então estava correndo sim pela vida e venceu essa corrida, chegou até o final e a história ali não termina, é onde começa. E começa a se construir um Diego também, um Diego que tem o antes e o depois, e um Diego melhor, um Diego que reconquistou as pessoas, que ele não tem medo do passado, mas ele ressignifica esse passado, que é muito importante, é muito difícil também, porque meio que a terapia de exposição, né? Eu vou lá no medo e vou enfrentar esse medo, e é difícil isso, e isso te dá ainda mais força. E é muito bonito quando você fala também dos cavalos, dos animais, parece um brilho no seu olho, né? Então é esse amor que você recebe também da natureza que te ajuda, do seu filho, que eu tenho certeza que é o motivo principal para você ter conseguido e ainda tá conseguindo ainda mais coisas. Eu espero que ele cresça, que tenha cada vez mais orgulho do pai, conheça a história do pai também, que você também possa viver muitos momentos com esse filho que eu tenho certeza que vai te dar orgulho, que vai ter muitas conquistas na vida dele também. Você corre por ele, você corre com muita gente, mas corre também principalmente pelo Diego, por você. E precisa reconhecer que esse Diego de agora, o de antes, correu e corre, mas agora é um novo Diego que leva tudo, leva bagagem, mas leva uma bagagem reconstruída. Você reescreveu essa história porque você reconheceu que você é protagonista da sua vida.
e vai ter muita vida para viver ainda. Não foi um tempo perdido, é um tempo que você vai recuperar sim. Tem isso, tem esperança, tem a sua fé que te deixa forte. A sua mãe agora vai ter muitas festas para realizar com você. Espero que seu irmão, em algum momento, em algum tempo, no tempo dele, possa também lembrar da infância que vocês tinham juntos, né? Porque acredito que nessa vida realmente o nosso fim é igual de todas as maneiras, então a gente tem esse pouco tempo, né? E ao mesmo tempo muito, dependendo do ponto de vista, mas que possamos também ser escutados, que possamos contar também nossa história. E o que você faz aqui é de muita coragem. Vir aqui não só por você, mas também para ajudar muitas pessoas. Você vem aqui e vai chegar em pessoas que você nem conhece, que vai ajudar através da sua voz. Eu não dou voz para ninguém, eu só amplio e você já tem essa voz e tá usando essa voz. Então, muito, muito obrigada por vir aqui. Continue sendo essa pessoa que vai atrás, que conta a sua história, porque a sua história merece sim ser contada e você merece sim ser feliz depois de tudo que você lutou e que tá vencendo, vai vencer muito mais. E se permita ser feliz, se permita viver muitos momentos, tem muita coisa ainda na sua história para viver. E olha, muito, muito obrigada por esse tempinho, muito, muito obrigada mesmo, Diego. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Não tem como não se emocionar, né? Com tudo que você falou agora aí. Passou um filme na minha cabeça enquanto você falava agora. E como é bom poder estar bem hoje para contar essa história, né? E que Deus abençoe que eu possa contar essa história para mais e mais pessoas e que essas pessoas possam, dessa forma, né, com a minha história também, buscar a mudança, buscar acreditar nelas mesmas. Muito, muito obrigada.